Bom, então enquanto tá todo mundo entrando, eu vou já começando aqui, né, como eu sempre faço, né, situando com os dados técnicos aí do filme, né. Eu não conhecia o diretor desse filme, o Zach Braff. Ele é multipotencial, né, além de dirigir o filme, ele fez o roteiro, então ele escreveu a história e ele também é ator. Eu não o conhecia. E a atriz, né, a Florence Pugh, é britânica e ela faz o papel da Alison, né? Ela também, vocês viram como ela canta? A trilha sonora do filme tem 2 músicas gravadas por ela. Ela toca, ela canta e é uma garotinha ainda, né? Ela tem 26 anos e já tem um sucesso, né, pelo talento dela. E então para mim foi assim muito bom já conhecer pessoas novas, né, com esse talento múltiplo aí, né? A gente vê que a arte tá ali dentro dele, sem falar, né, no Daniel, e que é maravilhoso, né? Eu fui assistir o Morgan Freeman, fui assistir o filme por conta dele. Eu não tinha visto esse filme, eu não tinha lido nada sobre ele, ninguém tinha me indicado. Eu estava passando os olhos ali no Prime e eu vi que tinha um filme novo do Morgan Freeman. Como ele já tá, né, mais velhinho, eu falei, eu quero assistir esse filme, né? E aí eu tive essa grata surpresa, né, de depois do filme ficar com ele na minha cabeça e entender, né, que a gente tem muito para absorver dele, né, e a gente pode se beneficiar muito. Quando ele foi lançado em março desse ano. A crítica não recebeu bem esse filme, né, 50% foi favorável, 50% não foi, porque quem não gostou do filme, né, quem criticou o filme negativamente, diz que ele não traz nada de novo, né, é uma trama manjada. E eu fiquei pensando nisso, né, então talvez a gente já possa começar a levantar essa questão, né. Sim, a nossa vida, ela já é manjada, não tem como a gente, né, não falar dela repetidamente. O que a gente pode fazer é aprender a olhar com novos olhos para aquilo que se repete. Repete comigo, com você, nessa trama desse filme, né? É uma história que fala das nossas questões, né? Todo mundo tá ali, né, se identificando com aquelas questões ali. Nós vamos falar de sombras, nós vamos falar de dores, nós vamos falar de culpa, nós vamos falar, né, de dores profundas da infância e como é que elas se infiltram na nossa vida adulta. Isso acontece com todo mundo, isso é muito manjado. Mas a nossa necessidade, né, de olhar um pouco além, é que eu falo, sair do raso, do julgamento, né, entre certo e errado, entre culpado e inocente, né, entre vítima e algoz. É muito importante que a gente saia desse raso e dê um mergulho mais profundo. Entendendo o que se passa com o outro, a gente entende a si mesmo. Entendendo a si mesmo, a gente se torna muito mais capaz de entender o outro. Oi, Sônia, que bom que você está aqui. Então vamos lá, eu resolvi fazer os comentários diferente dos outros que eu já fiz, separando o filme pelos personagens. Então eu vou me ater no personagem da Alison e no personagem do Daniel. Vamos falar deles dois, porque daí os outros são derivados deles dois, né? Então vamos lá, começando com a Alison, né? Uma garota, quando começa o filme, uma garota linda, uma garota que estava feliz, comemorando ali o noivado dela, né? Apaixonada, sendo correspondida, no hobby dela, né, que até aquele momento, né, a música para ela era um hobby, era algo que deixava ela feliz. Enfim, ela estava nesse auge de um momento de felicidade. Oi, Débora, boa noite. E aí,
né, de um minuto para o outro, por conta de um descuido, e aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tudo muda, né? Tudo muda. Quem nunca viveu uma situação né? Dessa forma, né? A gente tá vivendo algo e de repente, né, vem um corte, vem um acontecimento aparentemente externo, né, que muda tudo. E aí, né, vocês viram o que aconteceu, um acidente, e ela no hospital, quando ela não sabe ainda, né, que a cunhada e o marido tinham morrido, quando a polícia entra para colher o sangue, né, para fazer a verificação se ela estava com álcool, se ela estava com droga, ela já se antecipa e fala, eu não tive culpa, né? Então, de cara, a gente já entende que ali tem uma culpa, porque a pessoa que não tem culpa, ela não precisa se antecipar e dizer. Então, toda vez que a pessoa fala, olha, eu não tive culpa, é porque tem uma culpa ali. E óbvio que não é em relação àquele acontecimento, né? É uma culpa que já está expressando aí a sombra, uma dor emocional profunda, né? Todos nós temos, não tem como a gente, né, escapar dessa culpa, porque a nossa experiência infantil, né, na cultura que a gente vive, é muito, né, culpabilizante. Então, é o que eu chamo da culpa indevida, né? E a gente vai ver no desenvolvimento da personagem, né, como é que essa culpa se instalou nela lá atrás. Mas aí ela já fala, eu não tive culpa. E ao longo do filme, com exceção do final, em vários momentos ela repete, eu não tive culpa, eu não tive culpa, eu não tive culpa. Então, eu já quero aí dar uma dica para vocês, né? Quem tá aqui, que são os meus amigos, os mentorados, né? O pessoal que tá aqui comigo faz tempo, eles falam que eu brinco que eu sou uma caçadora de sombras. E, claro, a experiência, né, me forneceu aí um background mesmo para, né, ter essa destreza, essa habilidade para identificar. Mas qualquer um pode fazer isso, basta se começar a prestar atenção. Então, uma forma da gente perceber a sombra é pelo contrário, quando a pessoa já se antecipa e fala que não, ali tem, né, ali tem uma pista, um indício para gente investigar. Então, pela primeira vez, ela já dá dica pra gente ali no hospital, né? E aí, essa dor que ela sentia fisicamente passa a ser e escancarar uma dor mental, aparentemente. E ela também acredita que seja pela situação atual. É claro, a situação atual, ela existiu, né? E ela... Cris, travou para você? Para mim aqui tá ótimo. Talvez seja... Travou para mais alguém? Aqui para mim tá tranquilo. Talvez seja uma oscilação da internet. Então, a dor, então, que antes, né, era física, ela passa a se expressar emocionalmente. E o acontecimento atual, a tragédia que ela viveu, abriu a porta para uma tragédia antiga dela, que a gente vai ver daqui a pouquinho lá. Eu falo assim, a dor antiga, a sombra nela se infiltra nos acontecimentos da nossa vida atual. E aí ela quer ficar entorpecida, porque a dor antiga é muito forte, né? E ela quer ficar entorpecida e aí ela começa a ficar, né, dependente do analgésico que ela tomava, que, né, é um derivado, um opiáceo, né, um analgésico potente, 2 vezes mais potente que a morfina, né, um derivado da heroína, na verdade. E então passa-se 1 ano, ela continua dizendo que ela tem dor, né, e a gente entende, não é a dor física, é a dor mental. Só que aí ela já tá, né, no vício de estancar a dor dela com a oxidona, né, a oxicodona, que é essa medicação. Vou fazer um cortezinho para falar aí
dessa medicação, né? Quem não sabe, nos Estados Unidos, em 2021, 70 mil pessoas morreram de overdose desse analgésico. 70 mil pessoas. E aí foi feito um documentário que acabou de ser lançado e está na Netflix sobre um empresário, né, dessa área, né, farmacêutica, que fez de tudo para lançar esse medicamento e provocar o vício nos jovens. Inclusive, o documentário, se vocês quiserem anotar, chama Império da Dor. Então é baseado em fatos reais da vida desse empresário e mostra, né? Eu não assisti, eu fiquei sabendo porque eu fui pesquisar sobre essa medicação e aí eu vi que tinha saído essa série. É uma série curta, eu acho que são 6 episódios, na verdade é um documentário que mostra então quem faz esse empresário é o Matthew Broderick. E então acho que quem tem interesse em saber como é a dependência química dessa medicação, né? Vai lá, não sei se vocês viram que no filme ela tá sempre se coçando, né? É um dos sintomas do uso dessa droga, né? Uma droga. E então esse é o início do filme, né? Aí a gente vai vendo agora informações que vieram ao longo do filme que eu condensei pra gente não gastar muito tempo aqui. Então, vamos fazer uma retrospectiva e ver, né, da onde ela veio, né? Da onde veio a Alison? Quem são os pais dela, né? Então, a mãe, deu pra gente ver ali uma mãe em total desencontro com ela. Na primeira cena do filme que a mãe aparece, a mãe chega dando bronca nela e a mãe acha que é falta de vontade dela, que ela não arruma o quarto, que ela... Então a mãe entende que é uma coisa que ela poderia fazer e ela não faz. A mãe não entende que ela não dá conta de fazer, porque não é algo racional, né? É algo que já está instaurado dentro dela e é uma dor muito antiga, né? Então a mãe joga a medicação fora e não entende que ela estava precisando fazer um desmame, né? E a mãe não ajuda ela nisso. A mãe fala, eu sou uma boa mãe, se eu fizer assim eu me livro desses remédios e a minha filha fica boa. E aí não é, né? E depois, quando em outro momento, quando ela vem e ela fala para a mãe, eu preciso da ajuda, a mãe dá o remédio. Então era onde a mãe não deveria dar o remédio, aí a mãe oferece o remédio. A mãe pegou de uma amiga, de não sei da onde, e dá o remédio para ela, né? Então fica claro o desencontro afetivo aí da mãe com a filha, né? E teve... depois, ao longo do tempo, a gente vai ver que a fragilidade dessa mãe, né? Era uma pessoa que tinha um vício no cigarro, tinha um vício na bebida, muito fragilizada em termos, né, quando separou do marido, muito fragilizada em termos, né, de uma solidez profissional, né? Ela tinha ideias mirabolantes toda hora para o trabalho. Então era uma criança, né? Por aquela cena onde ela fica, né, rodando e falando, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, dá para ver a infantilidade da mãe. Então dá pra gente entender o tanto que a Alison, né, ficou desamparada da mãe. Depois a gente vai entender a história dela com o pai, né? E é aí que é uma coisa fundamental pra gente entender, né? Que é a orfandade de pais vivos. Ela, com a mãe fragilizada, né? Uma mãe infantil, a Alison foi e procurou esse pai, né? Na infância, esse pai acabou sendo, né? O esteio dela, a proteção dela. Então ela nadava junto com esse pai. Ela tinha verdadeira paixão por esse pai, ela sentia a presença desse pai e ela competia e ela ia bem, ela ganhou troféus, ela ganhou medalha, até que esse pai morreu, né? Quer dizer, ele não morreu fisicamente, mas ele desapareceu para ela, né? Ele foi embora, foi fazer outra família em outro lugar, né? Teve filhos gêmeos e deixou um relógio numa casinha de bonecas para ela.
essa foi a grande tragédia do meu ponto de vista que ela viveu. Essa é a grande dor dela, que aproveitou a dor da vida atual para se mostrar novamente, né? Essa foi a grande dor dela. E ela fala, né, depois quando ela tá no diálogo com a cuidadora dela, né, do AA, ela fala, né, por muito tempo eu acreditei que eu fosse culpada do meu pai ter ido embora, que eu tinha feito alguma coisa errada, né? E isso é muito comum, as crianças acreditam que elas são culpadas, porque elas ainda não têm um aparato psíquico, né, que olhe de uma forma expandida para a situação. Então toda criança, ela tem uma mente de criança, ela vai olhar a partir da referência dela, né? Não consegue ainda fazer grandes conexões. Então, a partir da referência do olhar dela, de uma menina de 12 anos, ela falou: se o meu pai tá indo embora porque eu fiz alguma coisa, eu o magoei, eu o decepcionei, né? E ali ela ficou, né, sem pai nem mãe, porque a mãe era muito frágil e o pai vai embora. Então, e ela instalou-se essa sombra dessa culpa que ela não sabia como lidar. E aí vai para o inconsciente, vai para a sombra, né, para ela poder continuar vivendo. Mas a sombra é isso, né? A sombra né, essa parte nossa do inconsciente é como se fosse um baú onde a gente vai guardando coisas que a gente não tem como lidar, mas chega um determinado momento que a gente tem que abrir esse baú e essas coisas precisam, né, ser esclarecidas, ressignificadas. Se não são, elas vão aproveitar essas brechas da vida atual e vão se infiltrar. E aí a gente revive de uma forma muito dolorosa as dores antigas. Então, por isso que é fundamental a gente poder, né, identificar onde tem alguma emoção de dor retida para poder liberar, para poder viver no presente como se fosse o presente mesmo. Porque a vida de um adulto que não tem sombra, ela é maravilhosa. O adulto, ele não deveria ter medo de nada, né? Porque ele já tem um conhecimento de tudo sobre a vida, ele faz melhores escolhas, ele, né, sabe lidar, né, e sabe diferenciar, né, com os acontecimentos que não dependem dele, e o que depende dele ele está fazendo, ele está envolvido, ele está com uma energia e uma motivação, né, incríveis ali para conseguir enfim, viver uma vida boa, né? Mas quando tem sombra, quem comanda a vida adulta é a criança dentro da gente. E é aí que acontece, né, as más escolhas e as dores que são repetidas, né? Mas então eu queria trazer essa base aí da Alice, né, de uma dor, né, que eu chamo a dor da orfandade de pais vivos. No nosso desenvolvimento psíquico acontece assim, né? A gente tem uma conexão profunda primeiro com a mãe, lógico, a gente viveu dentro da barriga da mãe, a gente teve a conexão, né, muito profunda mesmo, né, depois que a gente nasceu, na amamentação, né? Então a mãe é a nossa primeira experiência, né, de proteção, de conexão, de amor. A gente vai crescendo um pouquinho ainda, né, pequenininho, mas a gente vai se dando conta que a mãe, né, tem lá as suas falhas, ela não é exatamente como a gente idealizou. Então a gente sofre as primeiras desidealizações com a figura da mãe. É aí que entra a figura do pai, a importância de entrar um pai para a criança, né, ser acolhida naquela dor da mãe que não é tão ideal assim, né? Que a mãe não está o tempo todo disponível para ela, que a mãe de vez em quando está com outra pessoa e não está com ela. Enfim, essa criança procura o pai e esse pai vai fazer às vezes, né, de acolher essa criança com dor e ajudá-la depois a integrar a mãe. Então ela volta para a mãe já podendo, né, receber essa mãe com a face dela que não é absolutamente, né, perfeita, é uma face que vai frustrá-la. E então a função do pai é essa. Então quando a criança vai procurar esse pai e esse pai decepciona,
ela fica sem pai nem mãe, porque ela não conseguiu retornar para a mãe, né? Então ela fica ali completamente em desamparo. Então, quais são as sombras, né? Deixa eu ver se eu tô falando e nem olhei aqui nos meus. Quais são as sombras, né, da Alison ali? A exclusão, a rejeição, né? A traição, porque essa foi uma traição do pai em relação a ela, e o desamparo, né, absoluto. No final do filme, quando o Nathan vai visitá-la lá na clínica, né, que ela já estava recuperada, tem uma frase que ela diz assim para ele, né? Eu sempre vou viver o luto da vida que poderíamos ter vivido. Ela tá falando para ele, né, e da vida que eles tinham planejado e não viveram. Mas na verdade, esse luto aqui, lá de trás, ela sempre vai ter esse luto, nesse momento onde ela tá falando, né, de uma vida, né, familiar ali, que ela almejava e ela não teve, né, o pai, a mãe, e aquela experiência de proteção que foi rompida precocemente para ela. Bom, aí depois a gente vai vendo, né, ela de novo tentando buscar a mãe, para a mãe pedir para o pai o dinheiro para ela se internar, né? Ela sabia que ela precisaria da reabilitação. E a mãe diz assim para ela, nem morta, né? Nem morta, eu peço pro seu pai. Ele, você viu o que ele fez? Ele pôs as coisas no carro e foi embora. Então ela realmente ela não tinha pai nem mãe. E a mãe de novo desconectada dela, né? Falava assim, mas você é linda, você tem 26 anos, você tem uma vida pela frente, né? E ela desesperada, porque ela não conseguia, né, encontrar esse amparo, nem na mãe nem no pai. E em quem que ela encontra, né? E é aí que eu acho assim, o filme me tocou muito por isso, né? Ela encontra no Daniel, né? Ele é quem estende a mão para ela. Ele é que de alguma forma se apresenta para ela, né? Como a figura, né? Que vai ajudá-la a seguir adiante. E ele é uma figura ambivalente para ela, como é o pai e como é a mãe, né? Só que ele pôde, né, oferecer para ela o lado bom para ela poder ver o outro lado, né? Então ele a culpa, principalmente depois da cena lá em que ele vai buscar a neta lá na festa, né? Que ele ofende muito ela, né? E fala que nada do que ela fizer vai poder reparar o que ela fez. E ele acusa, ele a culpa, né? Mas ao mesmo tempo é ele que estende a mão para ela, é ele que leva ela lá pro ar, é ele que, né? É como se ele dissesse para ela, olha, eu tô aqui para te mostrar que tá tudo bem, né? Que nenhum de nós somos culpados. E depois ele fala isso na carta, né? Quando ele fala do amor fati, que depois eu vou comentar, que é, né? A gente pode amar esse destino, né? A gente pode gostar do que aconteceu com a gente. E então é muito lindo. Então sempre, né, precisa aparecer uma figura assim para a gente conseguir sair, né? Então cada um de nós vai pensar aí, né? Quem foi essa pessoa que apareceu e surgiu para nos recolher, né? Desse desamparo total. E aí esse amparo que ela teve do Daniel fez com que ela entendesse que ela mesma podia ter um recurso. Foi quando ela entendeu que ela podia usar o relógio que ela tinha para pagar a internação dela, né? E aí ela vai, ela paga, ela se trata, né? E ela então, no final, ela assume, né? A culpa foi minha. E aí eu quero abrir um parênteses também para a gente depois poder falar um pouquinho a diferença, né, entre culpa e responsabilidade. Ela não teve culpa, ela teve responsabilidade, né, na situação. Porque a culpa, ela implica da gente conhecer e fazer
com uma intenção, né? Algo nocivo para outra pessoa. Então, não foi isso, ela tem uma responsabilidade, ela é responsável pela situação. Mas aí no final do filme ela fala, sim, eu fui olhar, né, o mapa e na verdade quem tem a responsabilidade junto com ela é a própria Molly, né, cunhada que morreu, porque a Molly é que fica mostrando para ela a foto da menina, da filha, né, no celular, olha aqui, olha ela, olha. Então ela ali também é responsável, né, a que morreu, porque... E aí elas estavam falando do teatro, que deveria comprar o ingresso, enfim. Então, os que estavam ali no carro, todos foram responsáveis, né, pelo acontecimento. Mas pensando nela, na subjetividade dela, né, ela então chega no final, ela integra a si mesma, né, e ela pode falar, a culpa é minha. Então ela, além de ver a mãe e o pai e o Daniel como, né, integrados em seus aspectos bons e ruins, em seus aspectos, né, amorosos e odiosos, ela também se integra, né? Ela fala, eu fui essa que provocou a morte de 2 pessoas, mas eu também sou essa, né, uma boa pessoa. E é por isso que eu me encantei com o nome do filme, né, porque quando a gente mergulha um pouquinho mais profundamente, a gente vê que todo mundo é uma boa pessoa, né? Nós somos sobreviventes de tragédias emocionais, né? Muito intensas e então quando a gente consegue integrar isso dentro da gente, a gente aprende a integrar o outro. A gente fica compassivo com a gente fica compassivo com o outro. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa dela aqui. É isso mesmo. Uma coisa que eu anotei aqui em relação a ela, né? Ela precisou, quando ela tenta, né, tomar todo o vidro de remédios, e ela tá, então, a saída dela era morrer, né? E ela chega, eu chamo de noite escura da alma, né? É um momento crucial, é um momento assim, né? Não dá nem pra gente ter palavras para poder dizer que momento é esse, né? De uma dor mental tão profunda que acha que daqui não vou sair daqui. Então a melhor maneira é tomar todo esse remédio, né? Então ela chega nesse fundo desse poço, né? E a hora que ela bate lá é que ela consegue depois, né, uma saída. E ela, né, devolve os remédios lá e isso acende nela esse recurso dela falar, o que eu posso fazer? Eu tenho recurso, eu tenho relógio, vendo o relógio, eu, né, pago o meu tratamento. E aí, que eu achei bonito também, para finalizar a parte da Ellison, é que ela, lá na clínica, né, ela se conecta com a música, né, então ela começa a compor. E essa é a verdadeira essência dela, né, que antes era só um hobby. Nesse momento, onde ela vai resgatando ela mesma, e a sombra... Quando a gente libera a sombra, é muito maravilhoso. Eu falo que quando a gente libera a sombra, a gente encontra os nossos tesouros, a gente encontra os nossos dons, a gente encontra os nossos talentos, né? E foi isso que aconteceu com ela. A hora que ela liberou toda essa dor, ela se integrou, ela encontrou esse dom, esse talento, ela começa a compor e depois, então, ela vai, né, gravar o disco dela e ela vai vender esse disco, né? E a parte final, onde ela vai, né, no dia do funeral do Daniel e ela encontra a Kata, né, e encontra ela participando ali, né, da vida dele, né, a menininha que ele fez, né, na bicicleta, o personagem ali daquela cidade em torno daquela ferrovia, né, que ele faz. É muito maravilhoso essa parte, né. Então vamos falar dele, né. Dele eu fiz uma coisa diferente, eu vou começar desde pequenininho e chegar
até a vida adulta, né? Quem foi o Daniel, né? Então, ele tinha um pai alcoólatra, que segundo ele o espancou até no dia da morte do pai. O pai um dia ofereceu cerveja no café da manhã para ele e ele nunca mais parou de beber. Ele se casou, ele teve 2 filhos e eu achei muito interessante 2 coisas, porque ele disse que, né, o pai foi tão violento com ele que ele prometeu que ele nunca faria isso com os filhos. Gente, isso é muito comum. Em todos os meus 40 anos aqui de experiência, é muito comum surgir isso, sabe? A gente falar, eu não vou... É a minha própria experiência com os meus filhos, né? Eu não vou fazer isso com os meus filhos. E a gente faz, mesmo não tendo consciência de que a gente está fazendo, né? Aqui ele fala, quando eu estava sóbrio, eu não batia, mas eu bebia. E quando eu bebia, eu não lembrava nem quem eu era e eu espancava. Então ele reproduziu a dor dele nos filhos. Isso também é sombra, né? A sombra, ela vem numa reprodução, numa repetição para mostrar, né, uma dor interna muito grande, aí ainda que isso cause, né, dor em outras pessoas, no caso, né, nos filhos, e principalmente aqui no Nathan, né, o filho dele. Então, daí a gente vê, né? Outra coisa que eu achei interessante é que ele foi buscar a profissão de policial, né? Olha só, ele tinha um ódio tão grande dentro dele, porque pensa bem, né? Uma criança que é espancada, né, constantemente por quem deveria protegê-la, além de toda a dor de desamparo, de rejeição, de exclusão, de humilhação, porque ele ficou surdo, né, o menino, agora nós estamos falando do Daniel, né, mas ele também, né, o que ele faz com a raiva que ele sente do pai? Vira sombra. E uma das formas da sombra aparecer, às vezes, é na escolha de uma profissão, por exemplo, onde a pessoa é autorizada a usar o poder, né? Então é como se fosse autorizada a ficar com raiva. Então ele pode matar, e a gente viu, né? Ele buscando a arma e quase matou o namoradinho da neta, né? Então tem algumas profissões que aparecem, né, por escolha da sombra, sabe? Aqui eu estou autorizado a usar de violência, a ser agressivo, né? Então ele conseguiu lidar com a sombra dele dessa forma, né? O Daniel, em função de uma tragédia que ele viveu com os pais. Vivendo a tragédia com os pais, ele vai, né, transpor essa tragédia para os filhos desse. E é essa a, né, reprodução aí da sombra, ad eterno, se alguém não vem e interrompe esse ciclo. Aqui a gente vai ver que deu para ser interrompido, né? Mas isso é muito comum, essa repetição, né, dessa dor e dessa mesma informação de uma tragédia, né, de desamparo, de dor mental, de a pessoa que tem que te proteger é ela que te expõe às piores experiências emocionais, né? Eu coloquei aqui porque a hora que eu estava anotando que eu queria falar isso, eu lembrei de um acontecimento de 1 ou 2 anos, acho que 2 ou 3 anos atrás, que vocês devem ter visto, de uma criança que morreu espancada pelo padrasto. Ele é médico, Dr. Jairinho. Vocês devem ter visto, porque isso ficou muito na mídia, né? Já naquela época, todo mundo crucificando ele, e em mim doeu profundamente. Eu falei, que tragédia que esse homem viveu para se reproduzir assim nessa criança, né? E eu, fuçada que sou, né? Eu adoro fazer uma investigação e eu fucei nas informações sobre a vida dele para saber de onde ele vinha. Gente, ele vinha de uma tragédia familiar de violência muito grande. O pai dele era um coronel do exército.
O pai dele era muito cruel, né? E ele transpôs isso pro enteado, né? Pro menino que acabou falecendo, infelizmente. Então é uma tragédia que, na verdade, né, quando a gente vai mergulhar um pouco mais profundamente, a gente vê que, né, ela é interna, ela é de uma dor, ela não existe uma maldade pela maldade, né? Existe uma dor muito grande que de alguma forma abriga uma revolta e um ódio que pode se manifestar de forma inconsciente, por exemplo, numa situação como essa, né, de um espancamento. Então esse foi o Daniel, né? Então ele espanca o filho até quando, né, o menino é levado para o hospital com a cabeça sangrando e ele perde definitivamente a audição do ouvido direito. E a partir daí ele procura ajuda, né? Aí ele vai para o AA. Então quando o filme começa, ele já tem 10 anos frequentando o AA, que é um grupo maravilhoso, né? Assim, eu sou aquelas que, né, sempre estou agradecendo muito pela existência desse tipo de grupo terapêutico, né, que acolhe, que ajuda, né, a pessoa ali, ampara, né, e então ele ficou 10 anos sóbrio, mas a bebida ali, né, atiçando ele como um cutucãozinho na ferida, né, e aí ele tenta, né, e muitas vezes o perdão desse filho, e esse filho, né, ele foi tão ferido que ele não quer saber desse pai, né, e ele fala, né, para Ellison um momento, né, que algumas coisas são impossíveis de perdoar. Felizmente, né, ele chega no final do filme se sentindo perdoado, né? Então, provavelmente, quando ele perdoa, né, a Ellie por conta do acidente que tirou a vida da filha dele, né, ele também se perdoou e ele também é perdoado. Então, essa é uma corrente aí que eu chamo, né, dessa corrente da compaixão. Quando a gente vive ela com a gente transmite em forma de energia essa emoção, que é uma energia de amor, né? Capaz, então, da gente perdoar o outro e o outro nos perdoar. E é muito, assim, também eu achei muito, vou dizer bonito, porque é uma coisa que eu vejo aqui nos meus atendimentos com muita frequência, sabe? Quando acontece uma tragédia, e em algum momento a pessoa questiona Deus, né? E ele fala aqui, né? Eu sou uma boa pessoa e Deus foi muito cruel comigo. Eu fiz tudo certo e ele me tira a minha filha. Ele tira a filha, a única pessoa que ele sentia que gostava dele, que perdoou ele, que ficou com ele. E ele fala, Deus me tirou a minha filha, né? E ele tenta, ele fala, foi um teste quando a Ellie entra lá e encontra com ele, né, que ele poderia se revoltar mais ainda e ele acolhe ela. Então, esses são os nossos conflitos internos, né, amor e ódio, né, fé e falta de fé, ego e self, porque o nosso ego, ele quer nadar nessas águas de culpa, e você foi culpado. Aqui em muitos momentos, né, a gente vê uma pessoa falando para outra, a culpa é sua, você foi culpado, e até ele falando, Deus, você fez isso comigo e isso é muito injusto. Então a gente usa até Deus para projetar a nossa dor de injustiça, né? Mas ele tinha tatuado aqui o amor fati, que é a coisa mais linda do mundo, né? Eu já conhecia através do Nietzsche, que, né, no livro A Gaia Ciência, ele traz, né, esse amor fati como uma ideia, né, de aceitação das coisas que nos acontecem, que na verdade ele traz com esse nome, mas os estoicos, né, os filósofos estoicos já, né, nos
deixou, né, esse conhecimento, né, essa escolha por viver de uma forma a aceitar aquilo que não depende da gente. A gente não tem como controlar, mas a gente tem como lidar com a aceitação, né? Que para mim essa é a extrema no sentido de profunda experiência de fé, de aceitação, né? Tá tudo sempre muito certo, né? Isso faz parte da minha jornada, por mais que doa, como é que eu vou, né, viver a partir dessa experiência. Então, ele fala, né, os estoicos falam que essa é a grandeza do homem, né, poder viver nessa aceitação dessas experiências profundamente dolorosas, né. Eu acho que é isso. Ele fala, né, da aceitação integral da vida e do destino humano, né? Mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Não só suportar o necessário, isso aqui é o Nietzsche, tá? Mas amá-lo. É isso. Quanto exige da gente em evolução, né? De expansão de consciência, em evolução espiritual para a gente chegar nesse nível. Mas é isso, então eu acho que assim, né, foi muito lindo o encontro do Daniel com a Alison. Um, de alguma maneira, contribuiu para o outro, eles se ampararam, foram, né, alvo de projeção não só da dor, né, mas também, não só do ódio, mas também do amor, e né, puderam ali se complementar e um ajudar o outro, e no final, né, eles puderam superar, né, superar e recuperar a vida. A carta que ele escreve para ela, eu só anotei um trechinho que eu acho que vale a pena, né? Ele fala: nenhum de nós dois escolheu esse destino, mas talvez a gente consiga amá-lo. O destino me fez viver o meu último ano com meu filho. Agora ele me olha diferente. Às vezes sorri com um olhar que até poderia ser de amor. Então, vamos conversar agora? O que vocês acharam? O que vocês pensaram? O que vocês podem aí acrescentar e contribuir? Gostou, Cris? Tânia, que bom, que bom. Se vocês quiserem aprofundar algum tema, fazer uma pergunta, a gente ainda tem aqui uns 15 minutos, dá pra gente papear mais, tá? Aceitação do que não temos controle, né? A Cibele: compreender a dor, acolher e transformar é o único jeito de superarmos. A gente poder compreender, né, que a gente se vê refletido no outro é uma dica, assim, fundamental. Tudo aquilo, né, que nos toca de uma forma dolorosa é nosso, a dor é nossa, né? Então, daí a gente já fica grato pelo outro poder nos informar de algo, de uma ferida muito antiga que a gente tem, porque é para todo mundo, né? Não é só para uns e outros, todos nós vivemos as nossas dores antigas, guardamos no inconsciente e esse inconsciente vai bater na porta na nossa vida presente. Então, quando a gente vê alguém nos tocando de uma forma mais dolorosa, essa é uma forma da gente olhar para dentro, né? Sempre olhar para dentro e falar: pera,
Deixa eu ir lá para trás ver a criança que eu fui e o que essa criança viveu. Deixa eu ler aqui. O que mais? Obrigada, meninas. Chorou, né? Eu também chorei, Sônia. Chamou a atenção do Daniel, a Sueli. Raquel, gostou da diferenciação entre culpa e responsabilidade. Sim, Raquel, eu acho muito importante, porque quando o adulto ele vive a culpa, então a gente pode dizer que tem uma criança ali, porque quem vive uma culpa indevida é a criança, não é o adulto. O adulto, sim, ele tem a responsabilidade, mas quando a gente vê um adulto culpado, então, por exemplo, isso é muito comum, né? Porque todos os adultos têm sombra, que significa que tem uma criança ali agindo dentro dele, né? Então, coisas básicas assim. Eu quero morar fora do país, mas eu não vou porque eu vou deixar meus pais, como eu vou fazer, né? A pessoa fica culpada de fazer uma escolha para a vida dela porque vai ficar longe dos pais e ela fica culpada disso. Então aí não tem um adulto, tem uma criança, né? O adulto ele é responsável. Responsabilidade é uma palavra que eu adoro porque ela indica, né, na origem dela, na etimologia dela, né, casamento, e é um casamento com a gente mesmo. Então é essa integração, né? Quando a gente fica adulto, eu tomo conta de mim agora, eu sou por mim, eu, né, sei fazer as minhas escolhas e posso tomar conta delas. Se der errado é comigo, se der certo é comigo, então é tudo comigo. Aí, se tem uma sombra, essa sombra vem através de uma criança que se responsabiliza na culpa da mãe ter ficado triste, do filho ter ficado triste, do amigo ficar chateado, né? E esse é o adulto criança, né? Então, acho importante a gente poder realmente olhar para a culpa como uma coisa infantil, né? E trazer a responsabilidade para o nosso mundo adulto. Chamou a atenção do Daniel manter um uísque em casa, né? Então, era a prova dele, né? Ele ficou 10 anos ali sem beber e a hora que a dor é a dor antiga, né? Não é porque ele começa, a filha dele morre, a neta dele tem 15 anos e tá com uma dor também ali, né? Da orfandade, ela perdeu o pai e a mãe, e ele não sabe como lidar com ela e ele vê, né, o namoradinho dela, ele entende que o namoradinho estava se aproveitando dela porque ela é menor, né? E ele entende que ele não sabe o que fazer, né? E aí a bebida vem, né? E ele, no primeiro momento, ele não bebe, depois, né? Quando a filha some e ele não sabe onde está essa menina, de novo vem a culpa dele, né? Eu não sei o que fazer, eu errei de novo. Eu era para eu tomar conta dessa menina e eu errei de novo. E aí ele vai, ele bebe, né? E aí vem todo o ódio dele. Cibele, projetamos o tempo todo no outro todas as nossas sombras. Enquanto a gente projeta as nossas sombras, a gente também projeta as nossas potencialidades. A gente não assume elas. É isso que também é importante da gente ver. Né? A gente sempre vê que o outro é capaz e a gente não, que o outro conseguiu e a gente não. Quando a gente libera sombras, a gente também assume né, os nossos tesouros, que eu chamo, né, os nossos tesouros internos, são os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa capacidade. É muito maravilhoso e é assim que funciona. A gente não acessa tesouro interno antes de liberar a dor. Não tem jeito. Tânia, como identificar a dor base que gera a situação futura, tornando-a insuportável? Então, você precisa se observar, né? Primeiro, partindo dessa premissa. Toda dor profunda que a gente vive na vida atual, ela não é atual, ela está lá atrás. Se você parte daí, você tem como, né, fazer uma investigação.
que você está sentindo no momento atual que está insuportável, né? O que é? Que dor é essa? Você está magoado? Você está ressentida? Você está com, né, se sentindo desamparado? Você está se sentindo injustiçado? O que foi? Que dor é essa? Então, parte do que você mesma nomeia para si do que você está sentindo e vai fazendo um caminho, né? Eu falo que a investigação, a gente vai seguindo pistas, né? E você vai indo para trás até chegar numa memória mais remota que você tem, que você já sentia aquilo. Ali se instalou aquela dor. Então é lá que você tem que fazer o trabalho de ressignificar. Por falar em ressignificar, eu não comentei, né? Eu escrevi aqui, mas eu não li o papel, que coisa mais linda aquela cidade, né? Que o Daniel fez para ressignificar as dores dele. Gente, que coisa linda. Eu falo, terapia não é a única maneira de autoconhecimento, né? Tem muitas formas de autoconhecimento. E aquilo lá foi uma forma, né? Dele ressignificar. Ele botou o pai dele esperando ele descer do trem. E ela pergunta, né? Mas ele foi? Não, ele estava caído. Fazia 2 dias lá. Então, ele foi ressignificando tudo aquilo que, né, doía demais nele. Ele foi, é o jeito que ele teve de pegar a criança dele e falar, olha, né, você viveu aquilo, mas agora eu tô aqui por você e eu vou criar coisas boas para você, eu vou tomar conta de você e você vai viver, né, e vai ter aquilo que você não teve do seu pai ou da sua mãe. É lindo, né? Ah, foi emocionante, né? Um filme intenso, né, Denise? Celinha, lindas explicações, está tudo certo, Celinha. Mas precisa passar um tempo para fazer sentido. Então, é porque assim, a gente está tão acostumada a olhar para fora, a gente está tão acostumada a nadar no raso ou na superfície, né? Eu brinco, a gente passa a vida boiando e boiar, né? A gente não aprofunda. Então, o nosso olhar ele está tão contaminado, né? Com a forma mais rasa da gente entender a vida, que quando a gente, né, entende que tem um jeito diferente de olhar, que é o verdadeiro jeito que cura as nossas dores, a gente precisa desse tempo até a gente falar, nossa, é verdade, eu posso olhar por aqui, né? Por isso que eu disse, a gente quando tá aqui trocando ideias, a gente está aprendendo, a gente está se oferecendo um espaço para enxergar para um outro ponto de vista, né? De fazer um mergulho mais profundo, sair do raso. Então, obrigada pelo que você falou, porque eu acho isso muito importante, todos nós passamos por isso, né? Esse tempo para fazer sentido é o tempo para a gente aprender a olhar para dentro e não para fora, a olhar para o passado e não procurar no presente a causa do que, né, nos faz sofrer. É isso? Que bom. Queria agradecer a todos vocês por esse tempinho, né? 1 hora já quase que a gente está aqui. E uma oportunidade, né, da gente fazer essa troca. E eu queria sempre, né, deixar minha gratidão para os artistas, sabe? Sejam eles, né, de que expressão artística né? Então, no caso aqui, esse roteirista, né, que trouxe através dessa arte maravilhosa que é o cinema, para a atriz que representou maravilhosamente bem, para o Morgan Freeman, né, que sempre entrega para a gente algo assim muito maravilhoso. Então, a gratidão por a gente utilizar a arte para poder nos enxergar. E gratidão a vocês por a gente estar aqui juntos no mesmo barco, fazendo essa troca e aprendendo, né, sobre a gente mesmo, sobre as relações, sobre, né, o amor, sobre o amor fati, tá bom? Um beijo muito grande para vocês.